Alô, amigos, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui com os companheiros Gerson Nogueira e Valmir Rodrigues. Nem a propósito, eu de preto, Valmir de preto, Gerson de roxo. Na verdade, o futebol no mundo vive um final de semana de luto pela tragédia mexicana ontem, que suspendeu a rodada da primeira divisão do México. Lamentável tudo isso, porque o futebol é entretenimento, é alegria, é divertimento. Acima de tudo, isso precisa ser preservado de todas as formas. O Parazão viveu neste domingo a sua última rodada da fase classificatória. O Remo empatou mais uma, permanece invicto, mas a torcida não está gostando do que está vendo. E o Paysandu, que foi goleado, perdeu a sua invencibilidade no Modelão em Castanhal, levando de 4 do Japim. Os classificados, aqueles que estarão na próxima etapa da competição, os rebaixados, um raio-x do Parazão a partir de agora no Bola na Torre. Vamos falar do Campeonato Paraense de Futebol Profissional. Abrindo a tela aqui para a gente conferir os resultados desta 8ª e última rodada da fase classificatória. Vamos ver. Tuna 1, Caeté 0, Remo 1, Águia de Marabá também 1, Bragantino 3, Independente 2, Castanhal 4, Paysandu 0, Paragominas 1, Tapajós 1, Amazônia 1, Itupiranga também 1. Agora, como ficou a classificação final, grupo a grupo. No grupo A, Paysandu 17 pontos, classificado. O Águia de Marabá 12 pontos, classificado. O Paragominas com 7, o Amazônia com 5 foram as equipes rebaixadas para a Série B do ano que vem. Repito, Paragominas e Amazônia vão disputar a 2ª divisão do Campeonato Paraense na outra temporada. No grupo B, a Tuna com 11 pontos, o Bragantino com 10 e o Tapajós com 9 foram os classificados. O Itupiranga não conseguiu classificação. No grupo C, Remo com 14 pontos, Castanhal com 13 e Caeté com 13 foram os classificados. O Independente de Tucuruí não conseguiu a classificação. Agora nós vamos para a fase de quartas de final. E atenção para os confrontos desta próxima etapa. Aliás, já na quarta-feira teremos jogos. Os confrontos serão Paysandu contra Tapajós, Remo contra Caeté, Tuna contra Bragantino e Castanhal contra o Águia de Marabá, em ida e volta. Nós teremos na próxima quarta-feira, já pela manhã, no Souza, Tapajós e Paysandu. Teremos ainda na quarta, às 3h30 da tarde, Bragantino e Tuna, lá no Diogão. Na quinta-feira, às 3h30 da tarde, Caeté e Remo no Diogão. E na quinta-feira à noite, 20 horas, no Zinho de Oliveira, em Marabá, ou no Zinho de Oliveira, em Marabá, o jogo entre Águia e Castanhal. Os jogos da volta, no sábado, 15h30, no Souza, Tuna e Bragantino. 18h30 na Curuzu, o confronto entre Paysandu e Tapajós. Na segunda-feira, o Remo vai receber o Caeté às 20 horas no Bairão, somente na segunda-feira. E o jogo Castanhal e Águia está na tabela divulgada há pouco pela federação a definir. Tudo em função da situação precária do gramado do estádio Modelão. Vamos começar falando então, é claro, de todo o desdobramento, dos rebaixados, dos classificados, até para a gente ordenar mais uma vez. Pela ordem de classificação, quem permanece, quem segue na competição? Paysandu, Remo, Tuna, Castanhal, Águia, Bragantino, Caeté e Tapajós. Quem ficou no limbo, não subiu, mas não caiu, Independente e Itupiranga. Quem foi rebaixado, Paragominas e Amazônia. Vamos começar então mostrando os gols da vitória, do empate, perdão. O jogo igualado, o Remo vencia a partida, vencia o Águia, mas acabou cedendo o empate no segundo tempo. Remo 1, Águia 1, jogo realizado hoje à tarde no Bairão, lembrando que todos os jogos foram às 15 horas. O belo gol do Bruno Alves, hein? Pegou o rebote, o Brenner chapou, houve a defesa do goleiro aqui. Ele ficou comemorando. Ficou comemorando quando ele se espantou. Lá vem foguete. Foguete do Bruno Alves para fazer 1-0. No segundo tempo, o Vinícius acabou largando a bola e o jogador, o Eric, igualou tudo. 1-1, Águia
e Remo e Águia no Baenão, com um bom público, gramado espetacular, né, Gerson Nogueira? Também nós demos o nosso sinal de protesto. Você viu a tarja preta aí também, mais com um tudo luto que aconteceu, Sim. sem dúvida, no México ontem. E a gente lamenta. Aliás, vem ocorrendo no futebol nos últimos dias muita coisa ruim. No Brasil, antes disso, 5 ocorrências. Pois é, e a gente graves. precisa estancar isso de todas as formas para o futebol voltar a ser futebol, apenas futebol. E aí, Gerson, você que comentou para a Rádio Clube, como é que a gente poderia analisar esta igualdade entre Remo e Águia? Olha, o Remo começou bem, primeiro tempo movimentado, mas muito na base da vontade, da transpiração, poucas jogadas elaboradas, mas o Remo subia muito pelos lados, com o Bruno Alves na direita, o Ronald na esquerda, e pressionou muito o Águia, né, o primeiro tempo todo. Conseguiu o gol aos 18 minutos, teve outras chances, uma ou duas, e o Águia não incomodou no primeiro tempo, ficou muito acuado, muito pela maneira como o Remo se lançou, a imposição do Remo, mesmo com os problemas de meio campo, o Marco Antônio fazendo a vez ali do meia de ligação, né, do meia armador, mas não conseguindo, não é bem a característica dele, era mais um volante adiantado. Mas deu certo no primeiro tempo. O Remo foi dono do jogo no primeiro tempo. No segundo, o Remo começou melhor, botou uma bola na trave com o Bruno Alves, numa cobrança muito boa de falta. Parece que é essa. E teve ainda... Esse é o Marlon, né? Esse é o Marlon. Teve umas duas chances, uma delas com o Thiago Mafra. Aí começaram as mudanças no time do Remo. Aquelas mudanças que vão descaracterizando. Se o Remo já tinha um problema de criatividade no meio-campo, quando começaram as mudanças, a coisa complicou de vez. E aí o Remo não sustentava mais as jogadas lá no campo de ataque. E o Águia começou a sair. No finalzinho do primeiro tempo, a partir dos 25 minutos, até que conseguiu chegar ao gol. Numa jogada. Na verdade, o Águia fez um grande ataque, que foi esse. E houve a falha do Vinícius. Ele soltou, né, a bola. Mas antes houve a falha de marcação do Ricardo Luz. A jogada nasceu dali, partiu dali, né? E o Eric, dentro da área, só fez aquela colherada para empatar o jogo. Não foi exatamente um resultado justo, é verdade. Pelo que o Remo produziu, pelas situações criadas. Mas essa história de justiça também está em desuso, né? Pois é, e o Remo, mas o problema do cabe Remo... essa inquietação do torcedor, esse protesto do torcedor, eu volto, Gerson. minha opinião é que esse protesto ele não é do agora. Ele é aquela coisa do que você fez no verão passado, entendeu? Que é a história do Remo rebaixado. Mas esses 4 empates também estão incomodando? Estão incomodam, mas eu acho que muito... Mas o Remo é o único invicto do campeonato. Mas o Remo tem que desplugar desse negócio do verão passado, né? Sim, porque... mas eu preciso avisar o torcedor. Passa. Não, mas o torcedor... Quer dizer, a coisa anda. O torcedor tem suas regras próprias, né? Não tem jeito. O cara tem vontade, ele vai lá e acha legítimo, ao contrário do que a gente falou aqui, né, dessa onda de violência, o torcedor vaiar. Eu acho que a vaia, ela é aceitável, ela é democrática. Mais branda de se protestar hoje. Vai bem, né? O torcedor vaiou contra a Tuna naquele jogo. O Remo jogou bem, inclusive, muito bem, segundo tempo, principalmente. E agora, pelas circunstâncias, né? A torcida estava empolgada, a torcida foi em grande número, conseguiu, o Remo fez 1-0, vibrou com outros lances, aí vem o gol que sossega Leão, né? E aí o torcedor, claro, né? Mas acho que no meio disso tudo há essa parte, viu, Valmir? A história ainda, né, represada do rebaixamento. O torcedor está angustiado. Desde o ano passado a gente entende, desde o rebaixamento, veio a conquista da Copa Verde, que deu uma aliviada. Deu. Mas no início da competição, do Campeonato Paraense, o Remo não conseguiu dar ao seu torcedor a confiança que ele gostaria de ter. Até porque... Foi meio aos trancos e barrancos. Até porque quando cai uma equipe, como foi o caso do Clube do Remo da B para C, e o Remo ficou tanto tempo para voltar para B, né, e acabou ficando só um ano, vem logo a reengenharia para voltar na sequência, que é o que o Remo está querendo. Acontece que no Campeonato Paraense, que é a preliminar do brasileiro, o torcedor está sem motivação. E ainda por cima, o seu principal jogador de articulação não vai jogar nos próximos meses. Então o Remo perdeu vive hoje problema. O Brenner, né, com um problema também, uma contusão no final do primeiro tempo, que obrigou a mudança, entrou o Thiago Mafra. Aí o Remo ficou com os jogadores de lado.
com o Bruno Alves volta e meia aparecendo pelo centro. Pô, se já não tem articulação no meio, aí você não tem a referência no ataque. E quinta-feira tem esse jogo complicado contra o Caeté. Acabou ficando um chaveamento para o Remo complicado, porque o Remo é o segundo melhor, mas vai enfrentar o Caeté, que na classificação geral tem uma campanha ótima, mas como ele ficou em terceiro no grupo, ele passou a ser o sétimo. Mas tem mais vitória que o Remo. Pois é, e naquela arrumação ele passou a ser o sétimo, porque ele é o melhor terceiro, então ele é o sétimo no chaveamento da segunda. Mas na hora da bola nessa forma de disputa toda esdrúxula, né, que nós temos no campeonato. Porque acaba virando... Por exemplo, o Independente com 11 pontos Está fora. Tá fora. E o Tapajós... Na semana passada o Castanhal estava fora. Estava fora. Não, durante a jornada, a rodada, jornada ainda estou com a rádio na cabeça. Sim, mas é uma jornada, não deixa de ser. Não deixa. Aí, ali por volta dos 15 minutos do segundo tempo, havia uma situação. O Castanhal vencendo o Paysandu, goleando o Paysandu, estava fora. Ele estava saindo pelo seguinte, o Independente estava ganhando do Bragantino, o Caeté estava perdendo para a Tuna. Isso. Não, o Caeté estava empatando com a Tuna. Exatamente. E aí o Castanhal... O Castanhal ia chegar a 13 e ia ficar fora. Ia ficar fora. Ia ficar de fora, exatamente. Era a situação mais absurda de todas. Então, tomara que repensem para o ano que vem, né? Certamente. Se faça num outro formato, até que fique o chaveamento por causa do pequeno número de datas que a CBF disponibiliza, mas que a gente valide essa classificação pela geral, né? Geral. Agora, essa história da vaia, eu acho que ela tem que ser democraticamente partilhada, entendeu? Não é justo a gente achar que a vaia é só pro time. Ela vai ao Bonamigo e vai à diretoria do Remo. A torcida do Remo, ela está muito agastada com o fato da diretoria ter mostrado pouca ousadia. E vem a comparação que o Paysandu conseguiu trazer alguns jogadores. Aliás, a maioria não rendeu, só o Ricardinho mesmo é que se destaca. Mas, na hora de buscar jogadores, o Paysandu teve um desembaraço maior. Foi em busca disso. O Remo, por exemplo, teve mais uma semana para inscrever e não conseguiu contratar um meia. Né? Acabou liberando o único reserva do Brenner, que era o Elton. Sem repor. O Brenner lesionado hoje, possivelmente pode não jogar. Provavelmente não joga. Os equipes, tipo Luan Rodrigues, né, que chegou aqui, né, e o Remo teve que acabar dispensando. Ele ficou aqui por pouco tempo. Trouxe o Raul e o Maciel, que estrearam. O Maciel estreou bem, poucos minutos já no segundo tempo, mas o Raul ainda não deu para ver, né? Foi pouca a movimentação dele. Mas é um jogador digamos assim, de futuro. De futuro. O Maciel não. O Maciel não. O Maciel é para entrar no time. O Maciel não mostrou muita segurança. O grande detalhe é que agora, nesse momento do campeonato, porque agora você não tem mais muito fôlego, né? Você tem 2 jogos no mata-mata e uma vitória hoje... Agora olha só, né, Valmir? O sistema, né, a fórmula de disputa... O Remo não ganhou mais, né? O Remo está sem ganhar 4 jogos. O Remo pode chegar ao título sem ganhar. Pode. Assim como ele saiu invicto ano passado. Ano passado ele pode se vingar. Ele pode se vingar e não ganhar mais nada. Exatamente. Agora é bom lembrar. Mas é muito ninguém difícil. Tem vantagem. Se nós tivermos 2 empates... A vantagem é dentro da disputa ali dos 2 jogos. Vai para os pênaltis. Isso. 2 empates, uma vitória com diferença igual... Uma vitória, para cada lado com a mesma... A vantagem é estabelecida nos jogos. Nos confrontos, em ida e volta. Olha, mas o que eu queria dizer é o seguinte, precisava o Remo de uma vitória hoje, ele iria classificar aí, como ele classificou com o empate. Mas uma vitória contra o Águia, olha aí a torcida, olha, tanto a arquibancada que a gente está vendo, que é da Almirante Barroso. Até mesmo, mas se o Remo perde, ele corria riscos. Chegou a correr risco porque o Castanhal podia meter 5 lá no Paysandu. Poderia, mas imaginava-se que isso era impossível, né? Mas, era assim, a única forma, né, do Remo sair. Classificado está, mas eu digo assim, pro torcedor do Clube do Remo, para ganhar uma moral, o time não ganha há 4 jogos, né? A última vitória foi dia 10 de fevereiro, se não me engano, contra o Tapajós. E daí para frente, mais 4 jogos e não ganhou. Essa vitória é para dar moral, para dar convicção ao torcedor de que numa reta final ele se impõe por ser mais tradicional. Claro que isso não vai ganhar jogo, mas isso pesa, tem o seu peso. O jogo é contra o Caeté, que é um debutante, aliás, perigosíssimo, mas uma vitória no jogo de hoje daria ao torcedor aquele grito, sabe aquele grito de extravasar?
pelo menos isso. E ficou com mais um empate. Isso aí angustia o torcedor. Por tudo que ele tem vivido, meio da semana a notícia de que o seu principal jogador, articulador, não vai poder mais jogar no Campeonato Paraense, que é o caso do G2. Tudo isso vai somando para que o torcedor fique indignado. Vamos acompanhar o que disse o técnico Paulo Bonamigo no pós-jogo de hoje. Tivemos algumas oscilações dentro do jogo e hoje fizemos um bom primeiro tempo. Acho que um time que tem um volume de jogo como nós tivemos no primeiro tempo, finalizando quase total 21 finalizações. Tínhamos que ser mais efetivos. Agora é um novo campeonato. Nós temos que aprender com alguns detalhes que são decisivos numa reta final, como vai ser essa fase seguinte. Vamos continuar motivando nossos atletas. E tem que motivar, porque o Remo tem aí 2 confrontos, quinta à tarde e segunda à noite. Quinta à tarde lá em Bragança e na outra segunda, dia 14 de março, o jogo da volta no Baenão. E o Águia vai enfrentar o Castanhal. Primeiro jogo lá em Marabá e o segundo a definir. Como é que está esse time do Águia, Gerson, por tudo que você observou? Olha, a entrada do Vando, né, realmente imprimiu fogo e paixão. Não há sombra de dúvida quanto a isso. O Águia era uma outra equipe, né, uma equipe ali tropeçando. Depois da entrada do Vando, começou a sequência de vitórias e que garantiu a classificação antecipada, né? É importante ver que o Águia, no grupo do Paysandu, conseguiu ali o segundo lugar. Aliás, foi do grupo do Paysandu que caíram os dois. Os dois, exatamente. Só classificaram os 2 com antecedência, que foi Paysandu e Águia, e os dois caíram. E os outros 2 Tudo caíram. aconteceu naquele grupo. E o Águia, eu entendo que é um adversário que está em evolução. Agora o Castanhal, que tinha parecido ali, até mesmo depois da derrota para o próprio Águia, né, uma derrota que o Castanhal contesta muito, questão da arbitragem, o Castanhal reviveu naquele empate contra o Vitória da Bahia. Eu acho que aquilo ali deu um algo mais. O Robson Melo, inclusive, mencionou isso várias vezes depois do jogo hoje. Então você acha que o Castanhal é favorito para esse confronto? Remo e Caeté, quem é o favorito? Levemente o Remo, até pela tradição, faz o último jogo em casa, mas é uma parada duríssima. Castanhal e Águia. Valmir, você. Não, eu acho que Castanhal e Águia está em aberto, porque, olha só, o Águia deu aquela subida, como disse o Gerson, depois da entrada do Vando, e depois da entrada do Robson Melo também, o Castanhal se motivou demais. Castanhal tem um elenco muito bom, a meu ver, experiente. Esse miolo de zaga, hoje com Dedé e com Gustavo... O jogo contra o Vitória, ele realmente pode ter pode representar um fator importante, porque foi o jogo contra um time recém-rebaixado da Série B, que está em preparação para a Série C, está disputando Copa do Nordeste, e o Castanhal jogou bem. E quase que o Vitória não leva a classificação quase, daqui. Né? E só para complementar, hoje, depois a gente vai falar sobre esse jogo, mas o espírito de competitividade, que é o que o Robson tem colocado na cabeça do elenco do Castanhal. Então isso pode fazer uma diferença aliado à qualidade técnica. É bom destacar uma coisa. O vencedor de Remo e Caeté, no chaveamento para a semifinal, ele vai enfrentar o vencedor de Tuna e Bragantino. Então poderemos ter de novo uma semifinal Remo e Tuna. Sim. Tivemos... E se o Castanhal passar, vai se repetir tudo do ano passado, se a Tuna passar também. Então a gente vai ter Remo, Paysandu, Se o Paysandu passar, se o Remo passar, se a Tuna passar e se o Castanhal passar, nós teremos Paysandu e Castanhal e Remo e Tuna nas semifinais. Repeteco. Com toda essa barafunda dessa forma de disputa vai ter. Aliás, vamos ver o gol da Tuna. A Tuna venceu o Caeté 1-0, vitória importante da Cruz de Malta, consolidando o primeiro lugar do grupo com este gol do Cauê. Finzinho do jogo. Finzinho, reta final do jogo. E a torcida Cruz Maltina acho presente. Que o goleiro falhou. O goleiro saiu atrasado. Mão de mamona. E ele se antecipou. Olha, a altura do Cauê é inexplicável. O Cauê praticamente não saiu do chão. E ele não saiu, né? Josué deve estar arrancando os cabelos até agora. E a Tuna também, que teve uma classificação espetacular, né? Heróica contra o Novo Horizontino, também se encheu de brilho, né? Eu acho a Tuna vai pegar quem? Tuna vai pegar o Bragantino. Eu acho que a Tuna tem sim favoritismo. Eu coloco como favoritos aí o Remo, levemente favorito contra o Caeté. O Castanhal
um pouco favorito em relação ao Águia e a Tuna também em relação ao Bragantino. Mas o favoritaço realmente é o Paysandu, que a gente nem falou ainda. Vamos falar, o Paysandu que vai pegar o Tapajós. Mas antes vamos mostrar aqui os gols de Amazônia e Itupiranga. Perdão, Amazônia e Itupiranga daqui a pouco. Agora vamos mostrar Paragominas e Tapajós. Paragominas rebaixado e o Tapajós classificado. Tapajós adversário do Paysandu. Tá aí o gol marcado pelo Paragominas. Hoje o Paragominas completando 10 anos de fundado. Fez esse gol com o Maranhão, parecia salvo, e no finalzinho o Bambelo fez o gol de empate do Tapajós. Bambelo que é uma revelação tunante, né? Esse gol classificou o Tapajós e rebaixou o Paragominas, Gerson Nogueira. Justamente no dia do Júnior Amorim, né? Também agora. Tapajós. Não estreou contra o Paysandu. Ele fez assim, ele era o último colocado até a 7ª rodada, né? Até a 7ª rodada. Até a 6ª. Até a 6ª. Aí ele conseguiu uma vitória, não estou lembrando. Pontuação mínima, né? Foi lá e conseguiu chegar lá no topo. Ele entrou com 9 pontos. E com detalhe, no cruzamento com o Paysandu tem um aspecto, ele não perdeu. Não perdeu, o jogo no Souza. 0-0. 0-0, jogo que ele estreou, eu diria assim, o Júnior Amorim foi contratado no sábado, chegou de viagem, e ele não pôde nem ficar à beira do Mas ele não que pôde deu ficar, as ordens ali que ele estava ficou do lado de fora orientando a equipe, conversou no hotel, e o Tapajós empatou com o Paysandu sem gols. Foi quando o Paysandu perdeu os 100% de aproveitamento. Sim, foi exatamente neste jogo. Paragominas, então, rebaixado. A gente lamenta muito o rebaixamento do Paragominas e enaltece aqui essa volta por cima do Tapajós. Tapajós que correu o risco de não ter nem onde jogar o Campeonato Paraense e conseguiu a sua classificação. Bom, vamos pro pinga-fogo da galera, em nome da Cometa Motocenter. Paulo Manuel, da Marambaia. Gerson, em que ponto o Remo está pecando? Eu acho que tem uma questão de elenco, de qualificação de elenco. Falando exclusivamente sobre o campeonato, esse é o ponto. O Remo, a gente falou há pouco aqui, o Remo contratou mal, não teve assim uma medida mais rápida em relação às carências maiores do elenco. O Remo manteve uma base. Só que essa base, aí liderada por G2, Eric Flores, está com problemas, apresentou problemas. E o Remo não tem peças de reposição. E aí, realmente, foi muito mais barato para o Remo as contratações que teve, mas os efeitos no campeonato começam a aparecer. O Gilberto Brandão, do Icuí, diz que o Bonamigo é o rei do empate. O Daniel Andrade, do Marco, o elenco do Remo é muito fraco, sem condições. Culpa da diretoria. Este tipo de jogo de hoje, o clube deveria indenizar o torcedor. Rapaz... O Charles Dias, Valmir, pergunta, é lá de Barcarena, esse time do Remo dá para aproveitar alguém para a Série C? Dá, eu acho assim, você tem que... O pessoal diz que o time do Remo é muito fraco. Não, o time do Remo ele pode ser mais competitivo, pode ser um time... Não é um time ideal para que o torcedor possa chamar de seu, mas acho que está faltando mais treinador, com todo respeito ao técnico Paulo Bonamigo. Olha, eu sempre comparo com o Amazônia, que o Amazônia tinha um elenco muito limitado, mas eu achava muito bem treinado pelo filho do Valtinho. Só que ele esbarra no Matheus Lima, só que ele esbarra no seu limite de competência. Bateu no teto. O Remo pode dar muito mais, na minha opinião, do que ele tem dado agora. Bom, eu queria abraçar aqui o Ezequiel lá em Cametá, no bairro da Aldeia, nos acompanhando, obrigado. E abraçar meu amigo Jorge Portugal. Hoje, as lojas Portugal estão completando 29 anos de história, de sucesso absoluto. E justamente hoje, o vovô Portugal recebeu mais uma netinha. Juliana nasceu hoje. Parabéns, Portugal. O nosso abraço, a nossa saudação, o nosso carinho. Já já a gente volta para falar da chinelada que o Castanhal deu no Paysandu. E mais parazão para você. De volta com Bola na Torre. Atenção, troféu camisa 13, 30 anos. Você já escalou a sua seleção do Parazão? Contagem regressiva para a divulgação da parcial de votação na próxima sexta-feira, dia 11, com sorteio de prêmios aos técnicos internautas. Acesse tc13.dol.com.br e escale o seu time. Lembrando
que nós temos um kit do Troféu Camisa 13 aqui para sortear entre os participantes, aqueles que mandam as mensagens de texto aqui para o WhatsApp. Nós vamos, então, sortear no final do programa o kit, belo kit do Troféu Camisa 13, aquele kit dourado maravilhoso que você sempre contemplado aqui no Bola na Torre, além, é claro, do livro De Mosqueiro a Xangai, do nosso querido Nelson Maués. E agora vamos falar do que aconteceu no Modelão em Castanhal. Olha aí o kit do Troféu Camisa 13. Olha só a beleza que é, hein? Hoje, em Castanhal, o kit do Troféu Camisa 13 foi para o Castanhal, que meteu 4-0 em cima do Paysandu, não tomou conhecimento, fazendo 1-0 com o Leandro Cearense, num pênalti logo no início da partida. Paysandu com um time alternativo. Esse foi o segundo gol belíssimo do Luquinha, a metida de bola para o Fazendinho, o giro, o toque para o Luquinha, e ele chapou lá no ângulo, fazendo 2-0. Depois um outro belo gol do Juan também. O zagueiro escorregou, caiu de maduro ali, e o Juan, o garoto Juan, por cobertura, fez 3-0. Eu acho que foram 3 gols bonitos. Esse também foi bonito. E o do Pecel também. Do Pecel também. Só que o Pecel está impedido, né? Mas valeu. O quarto gol já no segundo tempo, em que o Pecel vai chapar para fazer 4-0. Olha, mas é um lance difícil, viu? Não é fácil não, com certeza. Não tem zagueiro próximo. Porque na verdade ele veio do fundo, ele fez o movimento contrário. Ele veio da figura A para a figura B. para a figura B. Mas independentemente do Paysandu estar com um time mesclado, um time alternativo ou coisa que o valha, o gramado não favorecer, o Castanhal foi implacável. Exatamente. Vitória merecidíssima do Castanhal, sem nenhuma contestação. E olha, cabia mais, hein? Cabia mais, porque depois do gol do Pecel, o Castanhal teve... O Pecel perdeu um outro gol, uma bola que passou rasante, e teve um jogador de meio campo do Castanhal... O Luquinha perdeu um também. A lama não permitiu distinguir o número da... E eu vi o ângulo por trás, né, do lance acontecendo. Ele tocou, a bola passou centímetros da trave do Elias. Poderia, tranquilo, pelo volume que o Castanhal tinha no jogo, caberia mais. Foi o Luquinha, né, nessa jogada. Agora, lógico, o gramado foi também parte do... Influiu também, lógico, não se pode deixar. Agora, eu entendo que teve 2 jogadas ali de escorregões, né, dos jogadores, que o gramado estava ruim, mas também houve, né, uma vacilada feia da zaga do Paysandu. É claro que isso não desfaz a campanha que o Paysandu tem no campeonato, 17 pontos, classificou com larga antecedência, mas um resultado como esse, às vezes, a gente vê como é futebol, né? Tem seus mistérios. Mesmo não sendo o time A do Paysandu, mas um resultado desse, às vezes, abre caminho, né, para problemas futuros. E eu acho que é um resultado também que bota o Castanhal, assim, né, numa projeção muito grande. Isso vai dar muita moral. O Castanhal cresceu na hora certa? Sim, está crescendo na hora certa. Agora acho, viu, Gerson, o Paysandu, claro, isso aqui não é para tirar mérito do Castanhal, vimos o tempo inteiro, o Guerreiro já disse, foi implacável, eu trabalhei no jogo. Mas o Paysandu, esse time do Paysandu, o Paysandu não pode ser analisado por esse jogo. O ânimo era completamente diferente de outros jogos. Não, esse aí ele está, na verdade, completamente, não vou dizer desfigurado, porque todos os jogadores que entraram em campo... mas o Paysandu vem jogando com esse time, jogou contra o Independente, jogou também lá em Macapá. Mas aí ele mudou a zaga toda, né? Ele colocou tudo bem, o Kevin entrou, né? Macapá foi o time titular, né? E ainda teve esses 2 escorregões no terceiro e no quarto gol, né? Eu falava pouco. O que eu quis dizer é que o Márcio Fernandes fez o seguinte: eu vou jogar a última rodada, para mim o resultado não deve ter alteração, quem precisa da vitória é o Castanhal. Mas ele não esperava desse Só que aí que eu vou entrar. Né? Aí não esperava, porque o Robson Melo falou espírito de competitividade. Quem quis competir hoje foi o Castanhal. Exatamente. O Paysandu entrou com outro espírito, outra história. Só tem um detalhe, foi 3-0 no primeiro tempo. Quando ele se espantou, já era. Aí complicou. Não, e o futebol hoje não permite isso. Se você dá uma brecha... E as chances que o Paysandu teve, o Axel pontificou, né? Exatamente. O Castanhal fez esses gols aí, olha. Ele pegou o primeiro tempo, 3 oportunidades e fez. Exatamente. Eu insisto, acho que não se pode medir o Paysandu tomando como base esse time, digamos, mesclado. Mas um resultado como esse, ele tem peso. Ligou o sinal de alerta. Com certeza. O campeonato era
até aqui, de certa maneira, um campeonato muito cômodo, muito tranquilo para o Paysandu, né? E também comprovou o seguinte, duas coisas. O Paysandu estava certo em escapar lá do Navegantão, naquele primeiro momento, que não estava tão ruim quanto isso aqui, verdade. Mas o Paysandu fez bem em não ir. E foi o segundo jogo do Paysandu fora de Belém, né? Teve o outro lá com o Independente, o jogo atrasado. Mas lá no Rosenão. Ele não poderia realmente, o Márcio, arriscar colocando o Ricardinho, que estava, né? Podia entrar. Mas mesmo com esse placar, não tinha cabimento ele arriscar um jogador tão importante. Um Ricardinho, por exemplo, né? Que não dava para colocar. Eu achei até que o Marcelo Toscano ficou muito tempo em campo, porque ele é um jogador que está naquela faixa de 36, 37 já, né? E ficou muito tempo e se doou o que pôde. Agora, sem dúvida que se o Paysandu tivesse precisando de uma vitória, claro que o time não seria esse, a história seria outra. Por isso que eu digo, essa última rodada para o Márcio Fernandes e para o elenco foi apenas figuração. É claro que um placar de 4-0 tem que se colocar um alerta ligado, mas não, em termos gerais não. E méritos para o Castanhal. Sim. Não vamos esquecer do mérito do Castanhal. Atropelando. Porque tem a questão do gramado, tem tudo isso, claro. Agora, quando eu penso assim, 2-0, beleza. Agora, quando chega em 4... tem participação também, tem deficiência técnica. Com certeza. Daí eu entender que o Castanhal, ele foi grande, ele conseguiu se impor, ele estava realmente focado no resultado. E ele não se acomodou em momento algum, ele queria. Porque normalmente você consegue fazer 2, 3 gols no primeiro tempo e morre, né, o assunto. Vai tocar a bola no segundo, mas não, continuou em cima. Já foi imerecida a eliminação do Castanhal na Copa do Brasil. Foi. O Castanhal merecia ter vencido o Vitória. E hoje venceu com autoridade. E houve um lance no final daquele jogo bastante esquisito no Elton, né? Exatamente, muito discutido, que gerou inclusive aquela confusão após a partida, com 3 expulsões do time do Castanhal, o auxiliar técnico e 2 jogadores. O Dedé, inclusive, que sofreu o pênalti hoje, né? Sim. O lance do primeiro gol do Castanhal, houve um pênalti no Dedé, marcado pela arbitragem. Algumas contestações, interpretações diferentes, mas o árbitro foi lá e marcou. Eu vi um lateral esquerdo hoje jogando. O árbitro era... Não, o Delson era na Tuna, né? Não era o Delson. Hoje? Eu vi um lateral esquerdo hoje, pelo Castanhal, já tinha visto anteriormente, jogando como se não tivesse lama, com uma tranquilidade e uma sutileza, chamado Bruno Maia, e ele joga com futebol raiz, com a camisa para dentro. Você sabe que antigamente a arbitragem ia para cima do cabo que tirava a camisa ali. Exatamente. Incrível. E no lado direito tem o Daelson, que é um dos melhores laterais do campeonato. Eu acho que ele foi um dos principais jogadores da vitória do Castanhal hoje. Ajudou a construir esse placar. Ele tirou bolas que chegavam perigosas, ele construiu jogada, cruza a bola para o Pecel, teve uma participação decisiva no jogo e vibrava, né? Agora o Robson, ele pode até, de certa maneira, comemorar, né, ali um feito pessoal. Ele que levou de 4 do Paysandu naquela final contra a Tuna, que teve aquele resultado surpreendente, que a Tuna perdeu o título ali nos minutos finais, praticamente. Hoje ele devolveu com sobras, né? O 4-0 e avançou na competição. E o Fazendinha também, né? Que é aquela coisa, veio de lá. Agora, incrível, né? Que com essa camisa do Castanhal, Fazendinha, meu amigo, parece que entra melhor. Aquele velho problema, né? Do jogador que sai, né? Sente a camisa. O árbitro foi Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior. Da nova geração. Da nova geração, o árbitro de Castanhal e Paysandu. Bela vitória do Castanhal, o Rosivaldo Souza está rindo para as paredes. E ele que reclamava bastante, né? Desde o jogo lá do Águia, ele vem reclamando. Não, no meio da semana, agora contra o Vitória. Contra o Vitória. Vou falar em reclamação, vamos ouvir o Márcio Fernandes no pós-jogo de hoje. Olha, quando você perde, tudo que a gente fala soa como uma desculpa. Mas eu já venho falando antes, bem antes de ter acontecido isso, e hoje, se eu tivesse vencido o jogo, eu iria falar do mesmo jeito. A gente trabalha o time para jogar futebol. Num campo desse, é impossível você conseguir jogar futebol. Né? Um campo que não te propõe nenhuma condição. Não é só para o Paysandu, para o Castanhal também. Né? Agora, eles estão mais acostumados ao gramado, se adaptaram mais rápido ao gramado e conseguiram a vitória. Nada contra a vitória deles, não tira o mérito da vitória deles, mas é lógico que a gente tem que, para ter uma melhor qualidade, um melhor futebol, a primeira coisa que tem que ter é um gramado bom.
Isso é verdade. O Márcio tem razão. A gente, inclusive, fez aquele debate-bola do Troféu Camisa 13 exatamente sobre isso, né, Valmir? Nós participamos falando dessa má qualidade dos nossos gramados. E até falei aqui domingo, o Rui estava aqui conosco, e reiterei uma colocação do Gerson que defende uma tese que parece ser meio radical, impositiva e até tudo mais. Até para um interiorano como nós. Pois é, nós que somos interioranos. O Valmir também já é o rei de Colares. Representando Colares aqui. O Valmir é o rei de Colares. Importante. Ele não é o mestre, mas é o filho do mestre. Terra do caranguejo, né? Agora, precisamos realmente melhorar isso. E qual é a tese que o Gerson defende? Se não tem condições de jogo, perde o mando. É isso. Perde o mando e Concordo vamos fazer também. o jogo. Quem não tem estádio, infelizmente... Né? Ou não tem um palco em condições, mesmo que não seja seu. Pelo menos apresente uma opção. Exatamente. Né? Mas se não tiver, nessa Copa do Brasil, a CBF disse claramente para Tuna e Castanhal, indiretamente, essas palavras. Vocês não têm onde jogar e marcou para Curuzu e Baianão. Pronto. Né? Exatamente. Isso. Então, o critério é esse. Jogou. Aí teve que jogar. Tipo assim, estou dando 500 e tantos mil reais para vocês de cota de participação. Vocês não me apresentam um estádio para jogar? Então eu vou lá e marco o jogo onde pode ter jogo. E foi providencial para a Tuna, porque a Tuna rendeu muito mais no Baianão. Sim. Ela pôde jogar fez um bom jogo. Explorar mais. O Baianão é palco de grandes conquistas Cruz Maltina. Cruz Maltina, é tradicional, grandes inclusive. Conquistas Cruz Maltina, né? Não se pode esquecer isso. Então, tanto isso está sendo levado agora em consideração pela federação, que o jogo da volta entre Castanhal e Águia não tem local definido. Né? Então o Águia vai jogar onde? Vai jogar no Souza? Não sei, vai jogar na Curuzu, vai jogar no Baianão contra o Águia. Né? O Castanhal, como mandante, vai receber o Águia em Belém ou em Bragança. Situação que foi muito agravada também, né, Guerreiro e Valmir, pela situação das obras do Mangueirão. Porque se tem um estádio... Né, Mangueirão. Porque o Mangueirão era o estádio neutro. Neutro. Era para lá que você ia com esses jogos. Exatamente, esses jogos todos... E há essa coincidência do estádio estar em obra. Esse é um problema sério, né? Que será resolvido para o ano que vem. Porque o Diogão, por exemplo, que Bragança com os dois times, é bom lembrar, hein? Bragança está com os seus dois times entre os 8 melhores do Campeonato Paraense. Jogando lá no Diogão. Né? Jogando no Diogão, que tem um gramado que não é um gramado o problema são os buracos. Compatível, né? A bola é mais ou menos como o Souza. O gramado do Souza é muito duro, então a bola pula muito. É o caso de Bragança, né? A questão é o piso, né? O piso muito, muito duro. Mas está aí, o Bragantino que conseguiu uma classificação também heróica hoje, 3-2 em cima do Independente, perdia por 2-1, né? Aí, até só para registrar aqui, o Sabiá fez 1-0 para o Bragantino. Estava caindo, né? O Bragantino estava caindo. O Sabiá fez 1-0, aí o Bernardo empatou, o Wallace fez 2-1 para o Independente. Aí o Cláudio Caçarrato fez 2-2 e o Emerson Bacas nos acréscimos, aos 51. Aliás, para mim, o Emerson Bacas jogador qualificado. Qualificado. É um dos melhores meias do campeonato. Eu acho que hoje ele está melhor meia da competição, isso. Na minha opinião. Até porque, se a gente considerar, o Ricardinho, ele se apresenta como meia, mas na verdade ele é um segundo volante. Um volante barra meia. E o Bacas, ele é um especialista. Exatamente. Ele fez um grande jogo contra o Paysandu na estreia. E outros bons jogos na sequência. Agora vamos ver o que aconteceu na Curuzu. Amazônia e Itupiranga se enfrentaram. O Amazônia caiu e o Itupiranga não conseguiu a classificação. Está aí o gol do Itupiranga, marcado pelo Luiz Bahia. No bom gramado, no belo gramado da Curuzu também, né? Como o Bainão, hoje são os dois melhores palcos que nós temos. E aí, o gol marcado pelo PH. Está bem nos acréscimos esse gol, já na reta final. E ele chega com tudo aí. Igualando. Era ali as últimas tentativas despedida do Amazônia, uma pena, né? A gente lamenta pelo trabalho, pelo projeto do Walter, principalmente, o Walter Lima, né, que leva aí isso na base até da valentia pessoal, né? É um sonho que ele colocou em prática, né? Mas que não sirva também para desfazer tudo que vinha, todo o trabalho que foi feito, que levou à conquista, inclusive, da segundinha, né? Terá outra chance, né, na segunda divisão do ano que vem, mas esperava-se um pouco mais, só que ficou a sensação de que
faltou forças, né, para ir além. E é um outro problema que pode ser discutido, quer dizer, o Amazônia vai para a segunda divisão do Campeonato Paraense, na Série B. Ele precisa também apresentar um estádio para jogar. Ele sofreu muito com isso. Sofreu, porque até agora o Zaire Filho que diz, ele ainda não foi apresentado para o povo de Santarém. Né? Porque aliás, ele nem o Tapajós ainda não jogou ano, lá. Não, o Tapajós já jogou, mas este ano não. Não, jogou anteriormente. Em outras edições. Ele, o Amazônia ainda não. Pois é, subiu e desceu sem que o povo santareno visse o Amazônia, né? Em função das obras, é claro. Mas verá em breve, com certeza. Né? E já começa a pipocar também que vamos ter denúncias, protestos, enfim, ações na justiça contra o Águia, contra o Bragantino, contra o Itupiranga, com jogadores irregulares. Lá vem aquele bafafá aí, tradicional, né, de encerramento de fase. Né? É muito comum isso, né? Quando a fase está se encerrando. Enfim, eu queria também registrar que hoje a SMAC estreou pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1, primeira divisão. O Pará está na primeira divisão do futebol feminino do Brasil. E hoje jogando contra a Ferroviária em Araraquara, na Fonte Luminosa. A Ferroviária é uma das candidatas ao título, uma das favoritas. É um dos clubes que mais tem trabalhado e evoluído nessa área do futebol feminino. Foi 2-0 para a Ferroviária. 2-0. Fez 1-0 no primeiro tempo, o jogo ficou lá e cá e tudo, mas no final acabou fazendo o segundo gol. Mas eu considero uma boa estreia da SMAC. Sim. Né? Uma boa estreia, sem dúvida. E vai agora estrear em Belém no próximo final de semana. Vai fazer o seu jogo de estreia e vai usar o Baenão como palco. Talvez até por isso é que a federação não tenha marcado nenhum jogo para domingo, né? Domingo à tarde, salvo engano, eu vou conferir aqui, porque também eu já não tenho memória, eu tenho vaga lembrança. Mas, salvo engano, a SMAC vai jogar contra o Internacional. Colorado Gaúcho? É, salvo engano. Se eu tiver errado, daqui a pouco vem puxão de orelha de tudo quanto é lado. Chegam as correções. Não tem nem dúvida. Mas eu vou conferir aqui, só para a gente não passar batido, né? Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, está aqui na minha tela, A1. Eu demoro, mas eu acho, Gerson. Não é assim também. Cadê? Está aqui, segunda rodada. SMAC e Internacional no Baenão às 15 horas. Olha só, domingo, 15 horas no Baenão, SMAC e Internacional. Vamos para o pinga-fogo da galera em nome da Cometa Motocenter. Olha só a colocação do Cleverson Alain de Canudos, torcedor do Paysandu. O campo do Castanhal estava impraticável para jogo profissional. Isso é fato. Mas como jogadores como o Juan, o Luquinhas conseguiram fazer belos gols com estilo e os jogadores do Paysandu não conseguiam nem trocar passes. É só o gramado? Eu acho que entra uma questão de qualificação. A gente falou aqui há pouco, né, várias mudanças no time do Paysandu. O time B do Paysandu não é, né, não tem a mesma qualidade do time principal. Eu acho que, de maneira geral, o elenco do Paysandu ele também tem situações ali desiguais. Agora, é importante dizer que Luquinha, Fazendinha, eles estão acostumados a jogar ali, né? Mesmo em situações como essa, precárias. E isso faz certamente diferença nessas horas. O Pablo Salles, da Cremação, diz que hoje perdemos, mas seremos campeões. E ele pede para mandar um abraço para os chorões da Francisco Lobato. Então, alô, chorões, aquele abraço. Almerindo Rabelo do Jaderlândia. O Paysandu está acostumado a jogar em gramado, não em mangue. Aí já o Jonas do Mangueirão diz muito choro no Bola na Torre. Eu choro na Torre. Né? E da torcida do Paysandu. A imprensa é assim mesmo, chora junto. Tá bom, estamos chorando aqui e achando graça também, né, Jonas? E quem mais aqui? O Valdemir Silva de Ananindeua. Gerson, o Paysandu tem time para ser campeão paraense? Tem, acho que tem. De maneira geral, as equipes que estão aí, essas 8, né, a gente pode elencar pelo menos 4 ou 5 que tem condição de chegar. Claro, o Paysandu fez a melhor campanha e isso acaba contando, né? Eu, por exemplo, considerei favoritaço contra o Tapajós, mas imediatamente lembrei que o Tapajós foi a pedra no sapato na fase de classificação. Esse time do Paysandu, só para cumprir, esse time do Paysandu misto que entrou hoje,
Eu considero ele até superior tecnicamente a alguns times que tem no Campeonato Paraense. O problema foi o ânimo, eu volto a dizer, o problema foi o ânimo. O Paysandu entrou de outra maneira. Olha, o Escota mandou logo um puxão de orelha aqui. É contra o Internacional, guerreiro. E o ele é colorado. É colorado, juramentado, né? De 4 costados. Já já a gente volta. Vamos mostrar os gols da Copa do Brasil, a performance do Pará na competição no meio de semana. Já já para você. Estamos de volta com o Bola na Torre e eu acabei de receber aqui uma mensagem do Coronel Cláudio, que é o responsável pela comissão de vistorias, né, dos gramados, dos estádios do Campeonato Paraense. E ele informa que amanhã a comissão de vistoria irá a Castanhal para fazer uma verificação no gramado. Da última vez que estivemos lá, diz ele aqui, não havia chovido e o gramado estava razoável. A falta de drenagem do estádio é um problema antigo. Então, vamos ver o que é que a comissão de vistoria... Imagina-se que o Mesquita, o nosso querido Raimundo Nonato Mesquita, vá também para dar uma olhada nesse gramado. Queria abraçar aqui meu amigo, meu irmão Guto Nobre. Ontem nos recebeu na Casa dos Vinhos. Que maravilha! Gerson Nogueira, Valmir Rodrigues. Espetacular. Recepção maravilhosa e produtos da melhor qualidade. Diga-se de passagem, né? Um abraço para ele. Um abraço aqui para o Rubens lá em Cametá, também nos acompanhando. O Álvaro, o doutor Francisco Besteiro, muita gente ligado aqui conosco. Próximo Clautal, como sempre, ligado no Bola na Torre. Querido Paulo Seráfico, que está nos acompanhando do basquete aí. Um abraço para o Seráfico também, para toda essa galera que está conosco. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos falar da Copa do Brasil, só relembrar aqui o que foi o meio de semana para o futebol paraense. Começando com a Tuna luso-brasileira, a gloriosa Águia Guerreira, que venceu o Novo Horizontino por 1-0 com este gol do Lucão. 1-0 para a Tuna classificada. Grande atuação do Lucão nessa partida. Exatamente. Aí o Paysandu atropelou o trem. Se hoje ele foi atropelado pelo Castanhal, na quarta-feira o Paysandu fez 1-0 com o Genils, 2-0 com o Micael e 3-0 com o Dioguinho sem subir, né? E aí, Castanhal e Vitória. O Leandro Cearense fez 1-0 para o Japim e o Matheus Moraes empatou para o Vitória. O Castanhal foi eliminado da Copa do Brasil, agora o Vitória joga já esta semana contra o Glória de Vacaria em Salvador. A Tuna vai enfrentar o Ceará em Fortaleza na outra semana, por isso exatamente que a Tuna e o Paysandu jogam quarta e sábado, porque a CBF pode marcar inclusive para outra terça-feira, dia 15, tem 15, 16 e 17, são as 3 datas disponíveis. Então a Tuna vai jogar com o Ceará em Fortaleza e o Paysandu com o CSA em Maceió. Lembrando que o Remo estará na terceira fase da Copa do Brasil na segunda quinzena de abril, a partir da segunda quinzena de abril. E nesta segunda fase é jogo único de novo, como na primeira, mas não há vantagem. Se houver empate, decisão nos pênaltis. Quem é o adversário mais encardido? O Ceará contra a Tuna ou o CSA contra o Paysandu, Gerson? Ceará contra a Tuna. O Ceará é primeira divisão. O Ceará só tem se reforçado, né? Trouxe vários jogadores aqui dessa região, aí Equador, né? Tá com um time ainda em formação, esse novo time do Ceará, mas eu entendo que é o favorito contra a Tuna. Uma parada muito difícil para a Tuna. Como vai ser também, lógico, para o Paysandu enfrentar o CSA, mas acho que é um equilíbrio maior, né? Apesar do CSA ter feito uma campanha interessante na Série B, chegou a brigar para tentativa, né, de subir. Agora, fomos bem, né, nessa primeira fase. Muito bem. Por pouco a gente não classifica os 3. Até o Castanhal. Lembrando que a dupla Grenal saiu. Aliás, eu listei 16 equipes de tradição do futebol brasileiro que foram eliminados na primeira fase da Copa do Brasil. E o Internacional foi pro Globo, né? Foi pro Globo. Porque o Grêmio foi pro Chapecoense, que há bem pouco tempo jogava uma Série A. O Grêmio perdeu pro Mirassol, do Eduardo Batista. Mirassol, né? Mirassol. E o grande jogador do jogo foi o Neto Moura. Neto Moura. Execrado, inclusive, por mim. Não, aqui. A Chapecoense... Ele deu uma resposta, guerreiro. A Chapecoense foi eliminada, é isso que eu queria me lembrar. Na verdade, ela foi eliminada. Queria abraçar, a Chapecoense foi eliminada. Abraçar também o meu amigo Oswaldo Mendes.